Não, meu amor. Você que estava dirigindo? Sim. Me dá a mão, meu amor. Senhora Alia. Alô, Sirhan, Albora, aqui. Tô ocupado. Aí eu trouxe o Denis, e agora? Eu sei, você tem razão, mas a gente não pode deixar o corpo aqui. Temos que fazer o... Eu tenho que ouvir dele. Fala. Meu irmão, deixa eu resolver isso. Vem pra cá, Jimmy! Pra trás agora! Vem pra cá! Sirhan, já falei, é impossível. É impossível. Seu irmão morreu num acidente, aceita isso. Sirhan, solta ele, por favor, solta! Demir, desgraçado! Eu tô te avisando que você não vai... O que eu ia fazer? Olha-se pra mim não, ô seu maluco. Eu ia... O refugiado que causou o acidente não tem nada a ver com a família Baibata. Tá tudo bem por aí? Olha só, cunhada, é difícil, hein? Estamos cuidando. Enquanto o sol sobe e o calor começa a castigar as pedras seculares de Mardin, Antia toma a decisão corajosa de descer com Denis para o salão principal, recusando-se a permanecer trancada no andar feminino como uma prisioneira acuada. O som de seus passos ecoando pelos corredores de pedra atrai olhares imediatos de todas as direções. Mulheres de vestes escuras e rostos severos a encaram com uma mistura de julgamento moral e desprezo velado, enquanto os homens, reunidos em bandos silenciosos perto das grandes portas de carvalho, desviam o olhar com uma hostilidade calculada. A matriarca, sentada em sua poltrona de honra como uma rainha destronada, mas ainda temível, ergue o queixo lentamente, fixando em Antia aqueles olhos cansados, porém faiscantes de uma dor antiga e indomável. Antes que qualquer palavra possa ser trocada, a porta principal se choca contra a parede com um estrondo ensurdecedor, interrompendo o murmuramento das preces fúnebres e congelando o sangue de todos os presentes na sala. Não se trata de Demir ou de seus capangas buscando um confronto aberto, mas sim de uma figura inesperada que ninguém na família esperava ver tão cedo, o comissário de polícia da região, acompanhado por 2 oficiais federais de Ankara, trazendo nas mãos um mandado de apreensão e reviravolta judicial que paralisa instantaneamente a respiração de Sirhan e Kaya. O comissário, exibindo um sorriso cínico que mal esconde a corrupção enraizada nas entranhas daquela fronteira, anuncia em voz alta para todo o clã que o consulado canadense em Istambul acionou formalmente o governo turco, exigindo uma investigação internacional independente sobre a morte de Boran Albora, classificando o acidente de trânsito em Toronto como um homicídio premeditado, sob suspeita de conspiração transnacional. O impacto dessa revelação atinge a família Albora como um raio em céu azul. Antia, mantendo uma expressão de aparente surpresa calculada, observa de soslaio a reação desesperada de Sirhan, cuja máscara de controle absoluto racha em 1000 pedaços diante de dezenas de testemunhas oculares. Os telespectadores, colados à tela e absorvendo cada microexpressão, sentem o coração disparar com uma virada de roteiro tão repentina quanto explosiva. Afinal, se foi a própria Antia quem acionou o consulado canadense pelas costas da família antes mesmo de pousar em Mardin, significa que ela não é a viúva indefesa e assustada que finge ser, mas sim uma estrategista brilhante que utilizou o velório e o próprio corpo do marido como isca e cavalo de Troia para desmantelar o império dos Albora por dentro com o apoio da diplomacia internacional. As teorias explodem na mente do público. Antia estaria mancomunada com Demir em uma aliança secreta para destruir os Albora e vingar uma dívida do passado que Boran tentou enterrar no Canadá? Ou ela estaria agindo sozinha, motivada por documentos secretos que Boran deixou guardados em um cofre bancário em Toronto, revelando que a fortuna da família foi construída sobre cadáveres e contrabando de armas em larga escala? A tensão atinge patamares insuportáveis quando Kaya, incapaz de conter sua fúria animalesca diante da humilhação de ver policiais federais pisando no santuário sagrado de sua casa, saca sua pistola com um urro de ódio e aponta diretamente para o peito do comissário, ameaçando transformar o velório em um banho de sangue generalizado que destruiria de vez qualquer chance de sobrevivência jurídica para o clã. Nesse momento de pura adrenalina e caos iminente, Sirhan demonstra toda a sua astúcia sombria, ao saltar à frente do irmão mais novo com uma velocidade impressionante, interceptando o cano da arma de Kaya com a palma da mão nua, cortando a própria pele profundamente e deixando o sangue escorrer livremente pelo metal frio,
Um sacrifício físico chocante para impor autoridade e evitar que a mansão seja metralhada pelas forças especiais que já cercam o lado de fora. O silêncio que se segue é ensurdecedor, quebrado apenas pelo choro abafado do pequeno Dennis, que se esconde atrás da saia de Izete, assustado com a violência brutal que domina a casa de seus novos parentes. Aproveitando o instante de hesitação generalizada, Izete intervém com uma frieza profissional impressionante, exigindo ler o teor completo do mandado internacional e apontando uma brecha legal que impede a polícia de confiscar o corpo de Boran sem a autorização expressa da esposa legítima, devolvendo momentaneamente o poder de decisão para as mãos de Antia. A matriarca, percebendo que o controle da situação está escapando de suas garras decrépitas, levanta-se trêmula da poltrona, apoia-se em seu bordão de madeira maciça e dispara contra a própria nora um olhar de ódio tão visceral que faz a temperatura da sala parecer cair dezenas de graus. Ela acusa a Antia na frente de todos de ser uma serpente venenosa que enfeitiçou Boran, arrancou-o da sua terra natal e agora retorna para terminar o serviço, destruindo o nome dos Albora até a última raiz. A plateia em casa fica estupefata com a intensidade dramática dessa guerra psicológica multigeracional onde cada personagem esconde segredos inconfessáveis e nenhum lado é totalmente inocente. Os telespectadores começam a especular se o próprio Boran realmente morreu ou se toda essa farsa do acidente de carro foi uma encenação elaborada orquestrada por ele em conjunto com Antia para forçar um acerto de contas definitivo contra a tirania da mãe e dos irmãos em Mardin, utilizando sua própria falsa morte como a única arma capaz de atrair todos os predadores para o mesmo lugar. Se Boran estiver vivo, escondido em algum lugar seguro, a chegada do caixão seria o ato inaugural de uma vingança friamente calculada, transformando cada lágrima derramada pela matriarca em uma ironia cruel e dolorosa. Por outro lado, se Boran estiver realmente morto dentro daquele esquife de Mogno, a aliança forçada entre Antia, o advogado Izete e as autoridades estrangeiras representará a única barreira entre o inocente Dennis e a engrenagem devoradora da máfia rural dos Albora, que está disposta a sacrificar quem quer que seja para proteger seus segredos comerciais e políticos mais sombrios. A atmosfera adensa-se ainda mais quando, ao cair da tarde, as luzes de toda a propriedade se apagam repentinamente devido a um corte intencional de energia elétrica vindo dos geradores externos, mergulhando o enorme casarão em uma escuridão quase total, pontuada apenas pelos clarões dos relâmpagos de uma tempestade que desaba sobre a região. No meio da negrume, gritos abafados ecoam vindos do corredor que dá acesso à câmara mortuária onde o caixão de Boran repousa solitário, indicando que alguém invadiu o santuário sagrado dos mortos para roubar ou adulterar o corpo antes do amanhecer. Antia, agarrando firmemente a mão do filho no meio do breu, percebe que a verdadeira carnificina da família Albora está apenas começando e que para proteger a vida de Dennis, ela terá que jogar o jogo mais perigoso de sua vida, onde um único passo em falso significará a cova ao lado do marido. A tensão dramática atinge seu ápice absoluto quando os geradores auxiliares finalmente voltam a rugir, restaurando a luz amarelada dos candelabros e revelando uma cena de horror absoluto no centro do salão fúnebre. O caixão está destampado, o corpo de Boran foi retirado e jogado de qualquer maneira sobre o tapete persa, e em seu peito foi cravada uma adaga tradicional com o emblema da família rival de Demir, acompanhada por um bilhete manchado de sangue que diz claramente que os Albora pagarão com a vida de todas as suas crianças pelo que fizeram no passado. A matriarca desaba no chão em um grito de dor lancinante que rasga a alma de quem assiste, enquanto Sirhan e Kaia perdem o pouco de lucidez que lhes restava, sacando suas armas com fúria cega e jurando que vão incendiar toda a cidade de Mardin pedra por pedra, até encontrar o maldito que ousou profanar o corpo de seu irmão. Antia, no entanto, ao examinar de perto a adaga e o bilhete esquecidos no tapete, percebe um detalhe microscópico que escapa à sanha cega dos cunhados. O tipo de metal usado na lâmina e a caligrafia exata do recado não pertencem aos homens de Demir, mas sim à mesma oficina de ferreiro que abastece os guardas particulares da própria mansão dos Albora, sugerindo de forma aterrorizante que a profanação do cadáver foi um trabalho interno, executado por alguém muito próximo à chefia do clã, para manipular a ira dos irmãos e justificar um massacre imediato contra os inimigos políticos da região. O público fica boquiaberto diante dessa revelação chocante que redefine completamente o eixo moral da história. A própria família está disposta a mutilar o cadáver do filho e irmão morto para chantagear emocionalmente seus próprios membros e consolidar um poder absoluto de guerra? Diante de toda essa carnificina moral e física, a grande pergunta que fica martelando na cabeça de quem assiste é:
Até onde Antia conseguirá proteger o pequeno Dennis antes que a engrenagem dessa teia familiar corrompida descubra que ela já sabe a verdade sobre a conspiração interna dos Albora, transformando mãe e filho nos próximos alvos prioritários de eliminação dentro daquela fortaleza de pedra? O vento gélido da noite uiva pelas feldas das pedras ancestrais de Mardim, trazendo consigo o cheiro de pólvora e a promessa de uma desolação ainda maior, enquanto a mansão dos Albora permanece envolta em um silêncio tenso, cortado apenas pelos passos firmes e decididos de Antia pelos corredores escuros do andar superior. Com o coração acelerado e a mente afiada após descobrir a pista crucial sobre a adaga forjada na própria oficina do clã, ela sabe que qualquer passo em falso significará assinar sua própria sentença de morte e a de seu filho Dennis. No entanto, antes que ela consiga retornar ao quarto onde o menino dorme sob a proteção vigilante do advogado I7, uma porta lateral se abre lentamente na penumbra, revelando a silhueta imponente da matriarca da família, cujos olhos brilham com uma autoridade fria e implacável na escuridão. A velha senhora, apoiada em seu bastão pesado, não demonstra qualquer traço de fragilidade decorrente do choro recente. Pelo contrário, sua postura é de quem controla cada engrenagem daquela casa há décadas e não tolera nenhum tipo de intruso bisbilhotando seus segredos mais sombrios. Antia, em vez de recuar ou demonstrar medo diante daquela figura assustadora, empina o queixo com bravura, devolvendo o olhar com a mesma intensidade e confrontando a matriarca diretamente sobre a farsa da profanação do corpo e os rastros de sangue que apontam para dentro da própria mansão. Um sorriso irônico e gélido surge nos lábios da velha, que, em vez de negar a acusação, surpreende Antia ao confessar abertamente que, em uma família como os Albora, a sobrevivência exige sacrifícios que nenhuma mente estrangeira e ingênua vinda do Canadá seria capaz de compreender, justificando que tudo o que foi feito até agora teve o único propósito de testar a lealdade e a coragem da mulher que o falecido Boran escolheu para criar seu herdeiro. Os telespectadores, grudados na tela, sentem um misto de repulsa e fascinação por essa reviravolta psicológica, percebendo que a matriarca não é apenas uma mãe em luto, mas a mente mestra por trás de toda a manipulação do clã, alguém que pode se tornar uma aliada perigosa ou a pior inimiga de Antia na guerra pelo controle do futuro de Dennis. Enquanto essa conversa claustrofóbica se desenrola nos andares superiores, o pátio externo da mansão ferve com uma energia violenta e descontrolada, onde Sirhan e Kaya, consumidos pela sede de vingança após a profanação do caixão, reúnem os homens mais leais da facção para planejar um ataque surpresa contra os armazéns fortificados de Demir, antes mesmo que o sol volte a raiar no horizonte. E Sete, tentando desesperadamente conter a loucura dos irmãos antes que a Polícia Federal intervenha de vez e prenda todos por terrorismo urbano, tenta argumentar que atacar Demir agora é exatamente o que o verdadeiro traidor dentro da mansão quer, pois assim a culpa recairá inteiramente sobre os Albora, destruindo qualquer chance de defesa legal no Tribunal de Ankara. Sirhan, no entanto, cego pela raiva e pela pressão insuportável de manter a honra da família intacta diante dos rivais, empurra I7 contra a parede de pedra com brutalidade, afirmando com os dentes trancados que a lei dos homens e dos tribunais não tem jurisdição sobre o sangue derramado de seu irmão Boran. A tensão atinge um nível quase insuportável, quando de repente o som de tiros secos rompe a calmaria da madrugada, vindo dos arredores dos portões principais da propriedade, fazendo com que todos os homens saquem suas armas instantaneamente e corram em direção à entrada, para averiguar quem ousa desafiar o poder dos Albora em seu próprio território. Ao chegarem ao portão principal, iluminado apenas pelos faróis dos carros blindados, eles encontram uma cena chocante. O corpo de um dos guardas particulares da família já sem vida no chão, com um bilhete cravado no peito, idêntico àquele deixado no caixão de Boran, mas desta vez contendo coordenadas geográficas exatas e um horário marcado para o amanhecer, indicando que os assassinos reais estão desafiando o clã para um confronto cara a cara em uma velha ruína nos arredores da fronteira. A mente do público entra em colapso com tantas teorias cruzadas. Quem estaria por trás dessa provocação tão precisa, se nem Demir nem os Albora parecem controlar essa passa invisível do tabuleiro?
Seria possível que o próprio Boran estivesse vivo e comandando essa caçada psicológica contra a própria família para destruir o império criminoso que o expulsou anos atrás? Ou haveria um terceiro grupo oculto, uma facção esquecida nas sombras da Mesopotâmia que deseja ver tanto Zalbora quanto Demir destruídos até o último homem? Com o coração na boca, o espectador assiste Sirhan cerrar os punhos sobre o bilhete ensanguentado, percebendo que a armadilha foi lançada e que eles terão que morder a isca se quiserem resgatar o pouco de honra que lhes resta, preparando o terreno para um confronto explosivo no amanhecer que mudará para sempre o destino de Mardin. E agora, com Antia descobrindo os segredos da matriarca e os irmãos marchando cegamente para uma embocadura mortal, a grande pergunta que ecoa na mente de quem assiste é: quem conseguirá sair vivo quando o sol finalmente nascer sobre essa terra de sangue e vingança? Enquanto a aurora começa a atingir o horizonte de Mardin com tons avermelhados que se assemelham a sangue derramado sobre a paisagem árida, o comboio blindado dos Zalbora corta a estrada em direção às ruínas abandonadas indicadas no misterioso bilhete ensanguentado. Sirhan e Kaya ocupam o veículo principal, com os rostos marcados por uma tensão palpável e os dedos crispados sobre os gatilhos de suas armas, prontos para qualquer emboscada que os espere naquele cenário de desolação. Dentro da mansão, aproveitando a ausência da maior parte dos homens que marcharam para o confronto, Antia age com uma precisão cirúrgica. Enquanto todos estão focados na suposta armadilha dos inimigos externos, ela convence o advogado I7 a ajudá-la a acessar os arquivos digitais e os livros de contabilidade trancados no escritório particular de Sirhan, suspeitando que a chave para entender a verdadeira morte de Boran esteja escondida nos negócios escuros do clã. Com o coração batendo descompassado a cada rangido do piso de madeira velha, Antia abre a última gaveta secreta da escrivaninha e depara-se com documentos recém-impressos de transferências bancárias internacionais vindas diretamente de Toronto, datadas exatamente da semana anterior ao acidente, revelando o impensável. Os fundos não foram enviados por Demir, mas sim pela própria matriarca dos Zalbora, que pagou uma fortuna a um mercenário canadense para eliminar Boran antes que ele pudesse retornar à Turquia e reivindicar sua parte legítima na herança e na liderança da família. A revelação atinge a mente de Antia como um soco no estômago, transformando instantaneamente todo o luto em uma fúria fria e calculista, pois ela percebe que a mulher que acolheu seu filho sob o mesmo teto é, na verdade, a mandante direta do assassinato de seu marido. Enquanto isso, nas ruínas esquecidas na fronteira, Sirhan e Kaya saltam dos carros com armas em punho, apenas para descobrir que o local está completamente vazio, contendo apenas um gravador antigo ligado sobre uma pedra no centro da arena empoeirada. Quando Sirhan aperta o botão de reprodução com as mãos trêmulas, a voz distorcida e fria de Boran ecoa pelas paredes de pedra em ruínas, revelando que ele nunca esteve de fato no carro que sofreu o acidente fatal em Toronto, tendo forçado sua própria morte para expor a podridão moral de sua família e forçar a queda definitiva do clã Zalbora a partir das sombras. O impacto dessa reviravolta explode como uma bomba atômica na narrativa. Boran está vivo, observando cada movimento de sua família e diante de algum lugar seguro, preparando o golpe final para destruir o império construído sobre sangue e mentiras. Diante de todas essas peças se encaixando de maneira tão chocante, a grande pergunta que fica martelando na mente de quem assiste é: como Antia reagirá ao descobrir que o marido que ela veio enterrar em Mardin está vivo? E qual será o destino da matriarca e dos irmãos quando o verdadeiro Boran retornar para cobrar todas as contas pendentes? A luz do sol matinal banha as antigas muralhas de Mardin com uma claridade implacável, enquanto o eco das palavras de Boran ainda ressoa nas ruínas da fronteira, deixando Sirhan e Kaya paralisados de absoluto pavor e incredulidade. De volta à mansão dos Zalbora, Antia caminha lentamente pelos corredores com os documentos da transferência bancária internacional bem guardados junto ao peito, sentindo que o solo sob seus pés tornou-se subitamente movediço. A revelação de que a matriarca da família financiou a falsa morte do próprio filho para proteger os segredos sujos do clã transforma a dor da viuvez em uma sede impiedosa de justiça e sobrevivência. Enquanto isso, a velha senhora, aguardando no salão principal com seu bastão de madeira pesada, percebe pelos passos firmes que sua nora descobriu muito mais do que deveria, preparando o terreno para um confronto verbal eletrizante que testará os limites da sanidade de ambas.
Sirhan e Kaya retornam às pressas das ruínas, com os rostos desfigurados pela fúria e pela confusão mental, percebendo que foram manipulados em um xadrez macabro, onde o próprio Boran puxa as cordinhas das sombras. Os telespectadores, extasiados com essa montanha russa de reviravoltas, especulam freneticamente se o reaparecimento de Boran acontecerá ainda durante o velório oficial, ou se ele planeja emboscar a família em praça pública, expondo todas as provas de corrupção perante as autoridades federais. Diante desse cenário explosivo de traições cruzadas e segredos familiares desenterrados a sangue frio, a grande pergunta que fica martelando na mente de quem assiste é: como a matriarca reagirá ao ver seu plano desmoronar diante de um filho que retornou dos mortos para destruir o império dos Albora? A atmosfera dentro da mansão dos Albora atinge um ponto de ebulição indescritível quando Sirhan e Kaya cruzam as portas principais em passos pesados, com os rostos tomados por uma expressão de choque profundo e delírio mental, após ouvirem a grarração de Boran nas ruínas da fronteira. No mesmo instante, Antia surge no alto da escadaria principal, segurando firme os documentos contáveis que incriminam diretamente a matriarca, criando um impasse visual formidável, onde o passado e o presente colidem de maneira brutal. A velha senhora, postada no centro do salão com seu pesado bastão de madeira, percebe imediatamente que o castelo de cartas construído à base de mentiras, subornos e sangue desabou por completo. Mas em vez de recuar ou demonstrar qualquer fraqueza, ela solta uma risada seca e cortante que ecoa pelas paredes de pedra como o aviso de uma tempestade final. Sirhan, incapaz de processar o fato de que seu irmão mais velho pode estar vivo e tramando contra a própria família, vira-se furioso para a mãe, exigindo saber se ela sabia de tudo, enquanto Kaya, descontrolado, desconta sua raiva chutando os móveis ao redor e ameaçando destruir tudo o que encontrar pela frente. Os telespectadores, extasiados com os nervos à flor da pele diante dessa sequência eletrizante, sentem uma mistura intensa de alívio por Boran não estar morto e pavor absoluto pelas consequências que virão, imaginando se o verdadeiro Boran surgirá de repente pelas portas da mansão, bem no meio daquela confusão, para tomar o controle de tudo. A tensão atinge patamares insuportáveis quando o som de motores pesados de caminhões militares rompe o silêncio do exterior, sinalizando que a Polícia Federal e as autoridades consulares canadenses, acionadas em segredo pelo advogado E7, cercam definitivamente a propriedade, com ordens de prisão para todos os envolvidos em conspiração internacional. Diante desse cerco explosivo de traições cruzadas e segredos familiares desenterrados a sangue frio, a grande pergunta que fica martelando na mente de quem assiste é: como a matriarca reagirá ao ver seu plano desmoronar diante de um filho que retornou dos mortos para destruir o império dos Albora? Enquanto o sol sobe e o calor começa a castigar as pedras seculares de Mardim, Antia toma a decisão corajosa de descer com Dennis para o salão principal, recusando-se a permanecer trancada no andar feminino como uma prisioneira acuada. O som de seus passos ecoando pelos corredores de pedra atrai olhares imediatos de todas as direções. Mulheres de vestes escuras e rostos severos a encaram com uma mistura de julgamento moral e desprezo velado, enquanto os homens, reunidos em bandos silenciosos perto das grandes portas de carvalho, desviam o olhar com uma hostilidade calculada. A matriarca, sentada em sua poltrona de honra como uma rainha destronada, mas ainda temível, ergue o queixo lentamente, fixando em Antia aqueles olhos cansados, porém faiscantes de uma dor antiga e indomável. Antes que qualquer palavra possa ser trocada, a porta principal se choca contra a parede com um estrondo ensurdecedor, interrompendo o murmuramento das preces fúnebres e congelando o sangue de todos os presentes na sala. Não se trata de Demir ou de seus capangas buscando um confronto aberto, mas sim de uma figura inesperada que ninguém na família esperava ver tão cedo: o comissário de polícia da região, acompanhado por 2 oficiais federais de Ankara, trazendo nas mãos um mandado de apreensão e reviravolta judicial que paralisa instantaneamente a respiração de Sirhan e Kaya. O comissário, exibindo um sorriso cínico que mal esconde a corrupção enraizada nas entranhas daquela fronteira, anuncia em voz alta para todo o clã que o consulado canadense em Istambul acionou formalmente o governo turco, exigindo uma investigação internacional independente sobre a morte de Boran Albora, classificando o acidente de trânsito em Toronto como um homicídio premeditado, sob suspeita de conspiração transnacional. O impacto dessa revelação atinge a família Albora como um raio em céu azul.
Antia, mantendo uma expressão de aparente surpresa calculada, observa de soslaio a reação desesperada de Sirhan, cuja máscara de controle absoluto racha em 1000 pedaços diante de dezenas de testemunhas oculares. Os telespectadores, colados à tela e absorvendo cada microexpressão, sentem o coração disparar com uma virada de roteiro tão repentina quanto explosiva. Afinal, se foi a própria Antia quem acionou o consulado canadense pelas costas da família antes mesmo de pousar em Mardin, significa que ela não é a viúva indefesa e assustada que finge ser, mas sim uma estrategista brilhante que utilizou o velório e o próprio corpo do marido como isca e cavalo de Troia para desmantelar o império dos Albora por dentro com o apoio da diplomacia internacional. As teorias explodem na mente do público. Antia estaria mancomunada com Demir em uma aliança secreta para destruir os Albora e vingar uma dívida do passado que Boran tentou enterrar no Canadá? Ou ela estaria agindo sozinha, motivada por documentos secretos que Boran deixou guardados em um cofre bancário em Toronto, revelando que a fortuna da família foi construída sobre cadáveres e contrabando de armas em larga escala? A tensão atinge patamares insuportáveis quando Kaia, incapaz de conter sua fúria animalesca diante da humilhação de ver policiais federais pisando no santuário sagrado de sua casa, saca sua pistola com um urro de ódio e aponta diretamente para o peito do comissário, ameaçando transformar o velório em um banho de sangue generalizado que destruiria de vez qualquer chance de sobrevivência jurídica para o clã. Nesse momento de pura adrenalina e caos iminente, Sirhan demonstra toda a sua astúcia sombria ao saltar à frente do irmão mais novo com uma velocidade impressionante, interceptando o cano da arma de Kaia com a palma da mão nua, cortando a própria pele profundamente e deixando o sangue escorrer livremente pelo metal frio. Um sacrifício físico chocante para impor autoridade e evitar que a mansão seja metralhada pelas forças especiais que já cercam o lado de fora. O silêncio que se segue é ensurdecedor, quebrado apenas pelo choro abafado do pequeno Dennis, que se esconde atrás da saia de Izete, assustado com a violência brutal que domina a casa de seus novos parentes. Aproveitando o instante de hesitação generalizada, Izete intervém com uma frieza profissional impressionante, exigindo ler o teor completo do mandado internacional e apontando uma brecha legal que impede a polícia de confiscar o corpo de Boran sem a autorização expressa da esposa legítima, devolvendo momentaneamente o poder de decisão para as mãos de Antia. A matriarca, percebendo que o controle da situação está escapando de suas garras decrépitas, levanta-se trêmula da poltrona, apoia-se em seu bordão de madeira maciça e dispara contra a própria nora um olhar de ódio tão visceral que faz a temperatura da sala parecer cair dezenas de graus. Ela acusa Antia na frente de todos de ser uma serpente venenosa que enfeitiçou Boran, arrancou-o da sua terra natal e agora retorna para terminar o serviço, destruindo o nome dos Albora até a última raiz. A plateia em casa fica estupefata com a intensidade dramática dessa guerra psicológica multigeracional onde cada personagem esconde segredos inconfessáveis e nenhum lado é totalmente inocente. Os telespectadores começam a especular se o próprio Boran realmente morreu ou se toda essa farsa do acidente de carro foi uma encenação elaborada orquestrada por ele em conjunto com Antia para forçar um acerto de contas definitivo contra a tirania da mãe e dos irmãos em Mardin, utilizando sua própria falsa morte como a única arma capaz de atrair todos os predadores para o mesmo lugar. Se Boran estiver vivo, escondido em algum lugar seguro, a chegada do caixão seria o ato inaugural de uma vingança friamente calculada, transformando cada lágrima derramada pela matriarca em uma ironia cruel e dolorosa. Por outro lado, se Boran estiver realmente morto dentro daquele esquife de Mogno, a aliança forçada entre Antia, o advogado Izete e as autoridades estrangeiras representará a única barreira entre o inocente Dennis e a engrenagem devoradora da máfia rural dos Albora, que está disposta a sacrificar quem quer que seja para proteger seus segredos comerciais e políticos mais sombrios. A atmosfera adensa-se ainda mais quando, ao cair da tarde, as luzes de toda a propriedade se apagam repentinamente devido a um corte intencional de energia elétrica vindo dos geradores externos, mergulhando o enorme casarão em uma escuridão quase total, pontuada apenas pelos clarões dos relâmpagos de uma tempestade que desaba sobre a região. No meio da negrume, gritos abafados ecoam vindos do corredor que dá acesso à câmara mortuária onde o caixão de Boran repousa solitário, indicando que alguém invadiu o santuário sagrado dos mortos para roubar ou adulterar o corpo antes do amanhecer.
Antia, agarrando firmemente a mão do filho no meio do breu, percebe que a verdadeira carnificina da família Albora está apenas começando e que, para proteger a vida de Dennis, ela terá que jogar o jogo mais perigoso de sua vida, onde um único passo em falso significará a cova ao lado do marido. A tensão dramática atinge seu ápice absoluto quando os geradores auxiliares finalmente voltam a rugir, restaurando a luz amarelada dos candelabros e revelando uma cena de horror absoluto no centro do salão fúnebre. O caixão está destampado, o corpo de Boran foi retirado e jogado de qualquer maneira sobre o tapete persa, e em seu peito foi cravada uma adaga tradicional com o emblema da família rival de Demir, acompanhada por um bilhete manchado de sangue que diz claramente que os Albora pagarão com a vida de todas as suas crianças pelo que fizeram no passado. A matriarca desaba no chão em um grito de dor lancinante que rasga a alma de quem assiste, enquanto Sirhan e Kaya perdem o pouco de lucidez que lhes restava, sacando suas armas com fúria cega e jurando que vão incendiar toda a cidade de Mardim pedra por pedra, até encontrar o maldito que ousou profanar o corpo de seu irmão. Antia, no entanto, ao examinar de perto a adaga e o bilhete esquecidos no tapete, percebe um detalhe microscópico que escapa à sanha cega dos cunhados. O tipo de metal usado na lâmina e a caligrafia exata do recado não pertencem aos homens de Demir, mas sim à mesma oficina de ferreiro que abastece os guardas particulares da própria mansão dos Albora, sugerindo de forma aterrorizante que a profanação do cadáver foi um trabalho interno, executado por alguém muito próximo à chefia do clã, para manipular a ira dos irmãos e justificar um massacre imediato contra os inimigos políticos da região. O público fica boquiaberto diante dessa revelação chocante que redefine completamente o eixo moral da história. A própria família está disposta a mutilar o cadáver do filho e irmão morto para chantagear emocionalmente seus próprios membros e consolidar um poder absoluto de guerra? Diante de toda essa carnificina moral e física, a grande pergunta que fica martelando na cabeça de quem assiste é: até onde Antia conseguirá proteger o pequeno Dennis antes que a engrenagem dessa teia familiar corrompida descubra que ela já sabe a verdade sobre a conspiração interna dos Albora, transformando mãe e filho nos próximos alvos prioritários de eliminação dentro daquela fortaleza de pedra? O vento gélido da noite uiva pelas feldas das pedras ancestrais de Mardim, trazendo consigo o cheiro de pólvora e a promessa de uma desolação ainda maior, enquanto a mansão dos Albora permanece envolta em um silêncio tenso, cortado apenas pelos passos firmes e decididos de Antia pelos corredores escuros do andar superior. Com o coração acelerado e a mente afiada após descobrir a pista crucial sobre a adaga forjada na própria oficina do clã, ela sabe que qualquer passo em falso significará assinar sua própria sentença de morte e a de seu filho Dennis. No entanto, antes que ela consiga retornar ao quarto onde o menino dorme sob a proteção vigilante do advogado I7, uma porta lateral se abre lentamente na penumbra, revelando a silhueta imponente da matriarca da família, cujos olhos brilham com uma autoridade fria e implacável na escuridão. A velha senhora, apoiada em seu bastão pesado, não demonstra qualquer traço de fragilidade decorrente do choro recente. Pelo contrário, sua postura é de quem controla cada engrenagem daquela casa há décadas e não tolera nenhum tipo de intruso bisbilhotando seus segredos mais sombrios. Antia, em vez de recuar ou demonstrar medo diante daquela figura assustadora, empina o queixo com bravura, devolvendo o olhar com a mesma intensidade e confrontando a matriarca diretamente sobre a farsa da profanação do corpo e os rastros de sangue que apontam para dentro da própria mansão. Um sorriso irônico e gélido surge nos lábios da velha, que, em vez de negar a acusação, surpreende Antia ao confessar abertamente que, em uma família como os Albora, a sobrevivência exige sacrifícios que nenhuma mente estrangeira e ingênua vinda do Canadá seria capaz de compreender, justificando que tudo o que foi feito até agora teve o único propósito de testar a lealdade e a coragem da mulher que o falecido Boran escolheu para criar seu herdeiro. Os telespectadores, grudados na tela, sentem um misto de repulsa e fascinação por essa reviravolta psicológica, percebendo que a matriarca não é apenas uma mãe em luto, mas a mente mestra por trás de toda a manipulação do clã, alguém que pode se tornar uma aliada perigosa ou a pior inimiga de Antia na guerra pelo controle do futuro de Dennis.
Enquanto essa conversa claustrofóbica se desenrola nos andares superiores, o pátio externo da mansão ferve com uma energia violenta e descontrolada, onde Sirhan e Kaya, consumidos pela sede de vingança após a profanação do caixão, reúnem os homens mais leais da facção para planejar um ataque surpresa contra os armazéns fortificados de Demir, antes mesmo que o sol volte a raiar no horizonte. E Sete, tentando desesperadamente conter a loucura dos irmãos antes que a Polícia Federal intervenha de vez e prenda todos por terrorismo urbano, tenta argumentar que atacar Demir agora é exatamente o que o verdadeiro traidor dentro da mansão quer, pois assim a culpa recairá inteiramente sobre os Albora, destruindo qualquer chance de defesa legal no tribunal de Ankara. Sirhan, no entanto, cego pela raiva e pela pressão insuportável de manter a honra da família intacta diante dos rivais, empurra Sete contra a parede de pedra com brutalidade, afirmando com os dentes trancados que a lei dos homens e dos tribunais não tem jurisdição sobre o sangue derramado de seu irmão Boran. A tensão atinge um nível quase insuportável, quando de repente o som de tiros secos rompe a calmaria da madrugada, vindo dos arredores dos portões principais da propriedade, fazendo com que todos os homens saquem suas armas instantaneamente e corram em direção à entrada, para averiguar quem ousa desafiar o poder dos Albora em seu próprio território. Ao chegarem ao portão principal, iluminado apenas pelos faróis dos carros blindados, eles encontram uma cena chocante. O corpo de um dos guardas particulares da família já sem vida no chão, com um bilhete cravado no peito, idêntico àquele deixado no caixão de Boran, mas desta vez contendo coordenadas geográficas exatas e um horário marcado para o amanhecer, indicando que os assassinos reais estão desafiando o clã para um confronto cara a cara em uma velha ruína nos arredores da fronteira. A mente do público entra em colapso com tantas teorias cruzadas. Quem estaria por trás dessa provocação tão precisa, se nem Demir nem os Albora parecem controlar essa passa invisível do tabuleiro? Seria possível que o próprio Boran estivesse vivo e comandando essa caçada psicológica contra a própria família para destruir o império criminoso que o expulsou anos atrás? Ou haveria um terceiro grupo oculto, uma facção esquecida nas sombras da Mesopotâmia, que deseja ver tanto os Albora quanto Demir destruídos até o último homem? Com o coração na boca, o espectador assiste Sirhan cerrar os punhos sobre o bilhete ensanguentado, percebendo que a armadilha foi lançada e que eles terão que morder a isca se quiserem resgatar o pouco de honra que lhes resta, preparando o terreno para um confronto explosivo no amanhecer que mudará para sempre o destino de Mardin. E agora, com Antia descobrindo os segredos da matriarca e os irmãos marchando cegamente para uma embocadura mortal, a grande pergunta que ecoa na mente de quem assiste é: quem conseguirá sair vivo quando o sol finalmente nascer sobre essa terra de sangue e vingança? Enquanto a aurora começa a atingir o horizonte de Mardin com tons avermelhados que se assemelham a sangue derramado sobre a paisagem árida, o comboio blindado dos Albora corta a estrada em direção às ruínas abandonadas indicadas no misterioso bilhete ensanguentado. Sirhan e Kaya ocupam o veículo principal, com os rostos marcados por uma tensão palpável e os dedos crispados sobre os gatilhos de suas armas, prontos para qualquer emboscada que os espere naquele cenário de desolação. Dentro da mansão, aproveitando a ausência da maior parte dos homens que marcharam para o confronto, Antia age com uma precisão cirúrgica. Enquanto todos estão focados na suposta armadilha dos inimigos externos, ela convence o advogado Sete a ajudá-la a acessar os arquivos digitais e os livros de contabilidade trancados no escritório particular de Sirhan, suspeitando que a chave para entender a verdadeira morte de Boran esteja escondida nos negócios escuros do clã. Com o coração batendo descompassado a cada rangido do piso de madeira velha, Antia abre a última gaveta secreta da escrivaninha e depara-se com documentos recém-impressos de transferências bancárias internacionais vindas diretamente de Toronto, datadas exatamente da semana anterior ao acidente, revelando o impensável. Os fundos não foram enviados por Demir, mas sim pela própria matriarca dos Albora, que pagou uma fortuna a um mercenário canadense para eliminar Boran antes que ele pudesse retornar à Turquia e reivindicar sua parte legítima na herança e na liderança da família.
A revelação atinge a mente de Antia como um soco no estômago, transformando instantaneamente todo o luto em uma fúria fria e calculista, pois ela percebe que a mulher que acolheu seu filho sob o mesmo teto é, na verdade, a mandante direta do assassinato de seu marido. Enquanto isso, nas ruínas esquecidas na fronteira, Sirhan e Kaya saltam dos carros com armas em punho, apenas para descobrir que o local está completamente vazio, contendo apenas um gravador antigo ligado sobre uma pedra no centro da arena empoeirada. Quando Sirhan aperta o botão de reprodução com as mãos trêmulas, a voz distorcida e fria de Boran ecoa pelas paredes de pedra em ruínas, revelando que ele nunca esteve de fato no carro que sofreu o acidente fatal em Toronto, tendo forçado sua própria morte para expor a podridão moral de sua família e forçar a queda definitiva do clã Albora a partir das sombras. O impacto dessa reviravolta explode como uma bomba atômica na narrativa. Boran está vivo, observando cada movimento de sua família e diante de algum lugar seguro, preparando o golpe final para destruir o império construído sobre sangue e mentiras. Diante de todas essas peças se encaixando de maneira tão chocante, a grande pergunta que fica martelando na mente de quem assiste é: como Antia reagirá ao descobrir que o marido que ela veio enterrar em Mardin está vivo? E qual será o destino da matriarca e dos irmãos quando o verdadeiro Boran retornar para cobrar todas as contas pendentes? A luz do sol matinal banha as antigas muralhas de Mardin com uma claridade implacável, enquanto o eco das palavras de Boran ainda ressoa nas ruínas da fronteira, deixando Sirhan e Kaya paralisados de absoluto pavor e incredulidade. De volta à mansão dos Albora, Antia caminha lentamente pelos corredores com os documentos da transferência bancária internacional bem guardados junto ao peito, sentindo que o solo sob seus pés tornou-se subitamente movediço. A revelação de que a matriarca da família financiou a falsa morte do próprio filho para proteger os segredos sujos do clã transforma a dor da viuvez em uma sede impiedosa de justiça e sobrevivência. Enquanto isso, a velha senhora, aguardando no salão principal com seu bastão de madeira pesada, percebe pelos passos firmes que sua nora descobriu muito mais do que deveria, preparando o terreno para um confronto verbal eletrizante que testará os limites da sanidade de ambas. Sirhan e Kaya retornam às pressas das ruínas, com os rostos desfigurados pela fúria e pela confusão mental, percebendo que foram manipulados em um xadrez macabro onde o próprio Boran puxa as cordinhas das sombras. Os telespectadores, extasiados com essa montanha russa de reviravoltas, especulam freneticamente se o reaparecimento de Boran acontecerá ainda durante o velório oficial ou se ele planeja emboscar a família em praça pública, expondo todas as provas de corrupção perante as autoridades federais. Diante desse cenário explosivo de traições cruzadas e segredos familiares desenterrados a sangue frio, a grande